Olá, Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, vamos fazer uma oração. Antes de entrar na meditação, feche seus olhos, una sua fé. Senhor Jesus, nós clamamos, meu Pai, ao Senhor, faça a sua oração, não coloque a fé na oração que estou fazendo, mas coloque a sua fé no Senhor Jesus, creia nele, converse com ele. O Senhor disse, meu Pai, que onde houvesse 2 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor estaria. Então que o Senhor possa manifestar o teu poder para arrancar dessa pessoa todo o mal, toda a dor, todo o bloqueio da mente e que ela compreenda o teu querer para a vida dela. Seja livre e abençoado e abençoada em nome do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Você crê que o Senhor Jesus deu a vida por você, se sacrificou por você, então você está livre e abençoado. Amém? Respire fundo. Pessoal, antes de prosseguirmos aqui, tem o site curadointerior.org com o formulário de contato. Tem aqui o link para o canal que, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu conto como Ele me deu a vitória sobre a depressão, o pânico, insônia, a despersonalização. Foram 7 meses. Eu pensei que ia morrer naquela situação, mas o Senhor Jesus me salvou, me livrou. Boa tarde, boa noite. Horrível. Que eu não conseguia nem me olhar no espelho. Então você pode acompanhar aqui para que o Senhor Jesus seja louvado, honrado. O que eu fiz e como você pode fazer para sair também dessa situação. Você que sofria, né? Porque nós oramos agora, mas você conhece alguém que sofre com esse tipo de problema ou com uma situação que parece que é impossível. Saiba que o Senhor Jesus se sacrificou por você e Ele pode todas as coisas. Amém? Tem a página no Facebook, facebook.com/cura do interior. Tem também o blog, acuradointerior.blogspot.com. Você pode acessar inclusive a mensagem de hoje que nós vamos estar meditando. E tem o estudo do Apocalipse no site, para você saber, né, se inteirar do que está acontecendo no mundo. Você pode, com a direção de Deus, fazer esse estudo, do capítulo 1 ao 22, para que você venha compreender a vontade de Deus. Não para buscar informações, mas para entender o que Deus quer e o que está acontecendo e o que vai acontecer nessa terra. Amém? Então vamos à nossa meditação. Meu Deus, fala conosco. Abre o nosso entendimento para a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus. Tira todo o bloqueio e que haja luz em nossa mente para entendermos e ouvirmos a Tua voz, Senhor Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? Porque em qual geração o Senhor Jesus voltará, segundo a verdadeira palavra de Deus? Parte 1. Primeiramente, peça a Deus para falar com você. É importantíssimo, pessoal, para que você possa entender o que Deus quer que você entenda. Amém? Bem, conforme falado no último post, em que meditamos sobre por que o Senhor Jesus veio a este mundo fisicamente, há aproximadamente 2000 anos atrás, agora nos próximos posts, esse é o primeiro, iremos falar sobre o porquê Ele voltará nesta terra novamente e que geração verá o fim dos tempos, segundo a verdadeira palavra de Deus. Porque tem Bíblias que têm livros que não são originais, não são de Deus, não são da palavra de Deus, são invenções humanas para adaptar a religião. Então você tem que buscar a verdadeira palavra de Deus, pura, que Deus deixou para a gente. Amém? Peça a direção dele que o Senhor Jesus vai guiar você. O Senhor Jesus irá retornar para prosseguir seu plano perfeito de redenção para os que verdadeiramente creem e confiam nele, em sua morte e ressurreição. Ele irá arrebatar, remover, subitamente, tirar dessa terra todos estes. E aí sim, os que creem nele de verdade, Aí sim vai se iniciar o período de 7 anos, chamado Grande Tribulação, onde surgirá um falso líder mundial, que já está entre nós, eu creio, que vai trabalhar junto com outro falso líder religioso de uma religião muito famosa, com muitos seguidores, que está sentada sobre 7 montes, que irão fechar um falso acordo de paz por 7 anos, inclusive entre Israel e Palestina. Porém, nos últimos 3 anos e meio, eles revelarão sua verdadeira face, pois o anticristo será a encarnação do mal e irá se declarar Deus, perseguindo a quem não quiser reconhecê-lo como Deus. Como Israel não irá aceitar a imagem deste líder no templo em Jerusalém, será atacado por ele, muito provavelmente. Israel vai aceitar a princípio, porque eles não creem no Senhor Jesus, mas vão crer no anticristo no começo como Messias. Ele é o falso Messias, o anticristo. O Senhor Jesus é o verdadeiro Senhor e Salvador. Então eles vão crer nesse falso líder e vão depois, quando ver realmente a verdadeira face dele, que ele vai exigir adoração, colocar a imagem dele no terceiro templo, os judeus vão
creio que vão despertar. Então Israel provavelmente vai ser atacado por ele. Aliás, Israel será atacado por ele, né? Mas Deus virá defender os judeus no final da grande tribulação e salvará todos os que realmente crerem no Senhor Jesus durante a grande tribulação, ainda que tenham perdido o arrebatamento, né, e estiverem vivos no final dos 7 anos. Ou quem ficar após o arrebatamento vai ser perseguido, muito provavelmente a maioria torturado e morto. E somente pagando com a morte você vai ser salvo, porque ou você vai usar a marca da besta, senão você não vai comprar ou vender, ou você não vive nesse mundo. Ou você vai se curvar à besta, ou você vai se curvar para o Senhor Jesus. Portanto, durante a grande tribulação, serão derramadas na terra os juízos de Deus, que estão descritos no livro do Apocalipse, o livro das revelações. São 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. São eventos tão terríveis que nenhuma pessoa faz ideia de como este mundo ficará. Ao final do estudo, você poderá baixar o estudo completo do Apocalipse. Vou deixar o link para vocês, como nós mostramos no início do vídeo. Portanto, se volte ao Senhor Jesus agora. Você não precisa enfrentar o juízo de Deus durante a grande tribulação e nem precisa ser condenado ao inferno e depois ao lago de fogo e enxofre. Receba de verdade o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador e permaneça mantendo um relacionamento diário, profundo, sincero com o Pai. Assim, você estará em paz, vai ter lutas, mas Deus vai estar sempre com você. Nós vamos dividir o estudo em 3 partes e esta é a primeira. Muitas pessoas vivem a vida como se nunca fossem prestar contas a Deus. Sequer separam um tempo a sós para falar com o Senhor, pedir perdão por seus pecados. Se você pensa que não tem pecado, já está pecando. Para rever os seus conceitos, princípios e valores diante do Senhor. Vivem suas vidas segundo o seu próprio conselho. Mas todos sabem que irão morrer. E a cada segundo que passa, a morte fica mais próxima. E isso ninguém pode questionar, não é verdade? E o Senhor Jesus deixou muito claro no livro de Mateus, do capítulo 24, onde os discípulos perguntaram e o Senhor nos informa, nos mostra quais sinais indicariam a sua vinda. E que geração veria a sua vinda. Então diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Preste atenção nos sinais e olhe o primeiro sinal. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Hoje tem falsas igrejas, falsos líderes, pessoas pregando contra a palavra de Deus, coisas totalmente perversas, terríveis, sujas, tentando encaixar o pecado na palavra de Deus. Então, engano. O engano é o espírito que vai atuar nesse fim dos tempos, a apostasia da fé, as pessoas se afastando, abandonando a fé e aceitando o pecado como normal. Parece com os nossos dias ou não? Então, o primeiro sinal é o engano. Pessoa na igreja, direitinho, dizimista, ofertante, evangeliza, mas é frio com Deus. Engano. Pecado da preguiça, da falta de intimidade com Deus. Então, muito engano. Muitas pessoas seguindo falsas doutrinas de homens. Então, nós temos que seguir a palavra de Deus. Amém? Esse é o primeiro sinal que o Senhor Jesus nos deixou. Engano. Por quê? E acautelai-vos, quer dizer, você que tem que buscar em Deus direção para não ser enganado. Porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Parece com o cenário que estamos vendo, pessoal, nos últimos anos, na nossa geração. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, novamente o engano, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então verá o fim. Mateus 24, de 1 ao 14. Veja o primeiro sinal que iria apontar a proximidade do retorno do Senhor Jesus e do fim do mundo. Engano.
Quantos não afirmam ser o Senhor Jesus? E não somente isso. Mas olhando para dentro das igrejas, quantas pessoas têm vivido apenas de aparência, seguindo o evangelho de portas largas, um compromisso raso, na sua fé, devem e não pagam, vivem fofocando, traem seu cônjuge, ainda que seja com pornografia ou com pensamentos de desejo em relação a outra pessoa, que a pessoa aceita na mente dela, que já é pecado, como o Senhor Jesus nos ensinou. Aquele que olha para uma mulher para cobiçar, quer dizer, aceita o desejo na mente, já é pecado, porque Deus está vendo, e a pessoa sabe que Deus está vendo. São maliciosos, se julgam melhores que as outras pessoas por fazerem parte da igreja. São materialistas, não concordam com o dízimo e as ofertas, nutrem mágoa e ressentimentos dentro de si, são frios com Deus. Note que o engano vem crescendo assustadoramente nos últimos anos, e até dentro das igrejas, porque as pessoas que praticam tais coisas pensam que serão salvas apenas por fazerem parte de uma igreja, fazerem as obras de caridade, as obras no trabalho na obra de Deus. Mas o principal elas não são, que é ser a igreja. Os que verdadeiramente são de Deus podem até ser falhos, mas exalam o bom perfume do Senhor Jesus. Falam, ouvem, agem e reagem de maneira similar a que o Senhor Jesus agiria se estivesse fisicamente entre nós. Guerras e rumores de guerras, nação contra nação e reino contra reino. Já tivemos 2 grandes guerras de proporção mundial, sempre a tensão entre Israel e os árabes, Estados Unidos e Rússia, e estamos próximos de uma 3ª guerra mundial. Só que com o avanço da tecnologia, essa 3ª guerra certamente terá uma proporção muito maior que as anteriores. Hoje, existem armas químicas, biológicas, nucleares, que podem dizimar toda a população mundial. A fome, não precisa nem citar que mesmo com o avanço enorme da tecnologia, ainda existem inúmeros países que vivem abaixo da linha da pobreza, onde há muita fome e miséria. E até países que não estão abaixo da linha da pobreza, mas que têm lugares onde tem fome, onde tem pessoas que passam fome. Pestes. Nos últimos anos temos presenciado inúmeros casos de epidemias causadas por vírus, como ebola, febre amarela, malária, o Covid, dentre todas, que foi bem controverso, essa última pandemia, mas que aconteceu, entre tantas outras pestes que vitimaram tantas pessoas. Terremotos. Observe que os terremotos que o Senhor Jesus disse aconteceriam em vários lugares, e temos visto isso. Terremoto de Sichuan, China, com desaparecimento ou morte de aproximadamente 87 mil pessoas, dentre elas mais de 5 mil crianças. Terremoto no Chile, como o sismo de Valdívia, em 1960, que deixou milhares de mortos, que se repetiu em 2010. Terremoto em janeiro de 2019 no Chile. No Brasil, no Acre, em 2019. No Brasil, que nós praticamente nunca tinha visto falar de terremoto no Brasil. Enfim, temos visto terremotos em várias partes do mundo, exatamente conforme o Senhor Jesus disse, há aproximadamente 2000 anos. Tudo isso até aqui foi definido pelo Senhor Jesus apenas como o princípio das dores, ou seja, o que aconteceu de ruim até aqui nem de longe se compara ao que vai acontecer nessa terra. Quem professa uma fé no Senhor Jesus hoje é zombado, criticado, perseguido, deixado de lado, porque o mundo infelizmente tem preferido as trevas do que a luz, e quem anda na luz não pode ter comunhão com quem está nas trevas. O amor se esfriou de quase todos. Hoje, o amor já se esfriou. Ele já está se esfriando. Não há paciência, compreensão, mata-se por alguns trocados por dinheiro que não passa de papel ou por uma simples discussão no trânsito. Notamos que hoje todos os sinais preditos pelo Senhor Jesus já se cumpriram. Só está faltando o último salvo se arrepender. O Evangelho chegar onde ele tem que chegar, a todas as nações em testemunho, e quando esse tempo chegar, chegará ao fim. E com a tecnologia? Será que está longe de se alcançar o mundo inteiro através de TV, rádio, jornais e internet? Certamente não. Continua. Lembre-se, o Senhor Jesus lhe fez de um modo único e especial. A sua imagem e semelhança. Você nasceu, já deu certo. Pessoal, então vai ter o link do estudo do Apocalipse completo e esse estudo continua. Essa é a primeira parte do capítulo 24 do livro de Mateus, com os sinais do fim dos tempos e da volta do Senhor Jesus. Então, abra os seus olhos. Você que de repente tem vivido uma vida com Deus fria, uma vida com Deus que você faz coisas na obra de Deus, você ajuda pessoas, caridade, você é uma pessoa que não vive no pecado. Pecado você sabe o que é pecado. Prostituir, adulterar, pornografia, mágoa, raiva, ressentimento, malícia, pensamentos sexuais, você aceitar um desejo por uma outra pessoa que não é o seu cônjuge é pecado, porque o Senhor Jesus nos ensinou, como falamos, como Ele nos ensinou. Então abra os seus olhos, seja quente na sua fé, não aporte, não abandone a fé,
Se volte ao Senhor Jesus. A igreja de Éfeso, no Apocalipse, a primeira carta que o Senhor Jesus enviou, ele fala, tinha um trabalho árduo, confrontava pessoas que estavam em pecado, na mentira, mas perdeu o primeiro amor, foram reprovados. Não queira fazer parte da grande tribulação, o sofrimento vai ser muito grande, não só por isso, mas ame o Senhor Jesus. Deus te criou com um propósito, para que você esteja com Ele aqui, agora e por toda a eternidade. Não queira partir sem Ele, não há uma existência sem Deus. Você vê o vazio que há no seu interior sem a presença de Deus. Então, se você crê e você quer assumir de fato e de verdade o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você quer entregar o controle da sua cabeça, a partir de hoje, até hoje foi você, foi uma pessoa, foi dinheiro, mas agora é Deus que vai comandar a sua cabeça. Ele é a sua maior prioridade a partir de agora. Você quer submeter o seu livre-arbítrio ao Senhor Jesus. Então feche os seus olhos, peça perdão pelos seus pecados, confesse que o Senhor Jesus é o seu único Senhor e Salvador, dono da sua cabeça, do seu livre-arbítrio. Entrega o controle dos seus sentimentos, da sua vida, do seu ser. Você tem falhas, mas o Senhor Jesus vai te ajudar, vai te fortalecer. Não importa o que você fez até hoje, importa quem você quer ser daqui em diante. Entrega a sua alma, peça o Senhor Jesus para entrar no seu coração. Seja livre de todo mal, saia o que não presta de você e que você seja cheio, cheia do Espírito Santo. Se assim você crê e você se entrega, se rende, o Espírito Santo enche a sua alma, enche a sua vida e nunca mais a sua vida é a mesma. Louve e adore o nome do único e verdadeiro Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo. Vou deixar os endereços também na descrição que você pode frequentar para ajudar a desenvolver o seu relacionamento com Deus, como tem me ajudado, para você também poder se batizar nas águas e tomar sua decisão. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Então, creia no Senhor Jesus, priorize sua comunhão com Deus todos os dias, busque Ele pela manhã ou à noite, faça tempo para ter o seu momento a sós com Deus, fale com Ele, converse com Ele, medite na palavra de Deus, pare para ouvir o Senhor Jesus falar com você, faça dele o seu melhor amigo, converse sobre detalhes da sua vida, sobre o clima, sobre o que aconteceu, sobre como foi seu dia, como você espera que seja o seu dia, coloque seus pedidos nas mãos dele, confie nele e busque intimidade, comunhão, um relacionamento com Deus. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo estudo, a parte 2, na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Tenha uma excelente semana, que você e sua casa sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.